Você já parou para pensar no que realmente está acontecendo por trás das cortinas de uma guerra que parece cada vez mais uma tragédia anunciada? A situação na Rússia é devastadora. O regime de Putin está levando o país ao limite, enviando idosos, deficientes mentais e jovens completamente incapacitados às linhas de frente. Afinal, qual é o verdadeiro preço que essa nação paga por uma busca por poder a qualquer custo? Imagine o cheiro de sangue misturado ao cheiro de medo no ar. Velhos de 63 anos que deveriam estar desfrutando de uma aposentadoria tranquila, agora conhecem o calor de balas Kalashnikov. Jovens, sem saber como ler ou escrever, são jogados ao caos, muitas vezes sem entender onde estão ou por que estão lutando. Onde está a esperança? Onde estão os valores? Cada uma dessas vítimas é uma prova de um regime que se desmorona por dentro. E as cifras? Você sabia que mais de 150 mil soldados russos perderam a vida apenas na Ucrânia? E essa é apenas a contagem oficial. Estimativas confiáveis apontam que o número real pode chegar a 2 ou até 3 vezes mais. Essa guerra não é mais sobre território, é uma matança silenciosa de uma nação que tenta se segurar na beira do abismo. Quando um soldado de 18 anos morre em uma trincheira, quem realmente paga o preço? Os jovens que deveriam estar cuidando de suas famílias, e não sendo conduzidos ao silêncio eterno. A cada dia mais perguntas surgem. Por que um líder que deveria proteger seu povo está enviando seus mais frágeis para a morte? Como uma nação de 140 milhões de habitantes se torna refém de um governo que prefere usar seus próprios cidadãos como escudos humanos? O que levou uma superpotência nuclear a essa loucura? A resposta é cruel. A busca insaciável por controle, manipulação e uma narrativa de força a qualquer custo. Olhe com atenção para essa imagem. Um soldado de 63 anos carregando uma arma com mãos trêmulas, no meio de uma guerra que não reconhece mais limites. Isso não é uma estratégia militar. É o colapso de um sistema. Putin não perdeu apenas tanques, ele está destruindo o futuro do seu próprio país. A dignidade humana virou moeda de troca nesse jogo macabro, onde o frontline é pintado com sangue, e o silêncio pesa mais do que qualquer batalha. Por que tamanha crueldade? Por que enviar idosos, deficientes e jovens sem preparo? Uma resposta deixa gelado. O regime russo está evidenciando sua incapacidade de sustentar uma guerra com soldados treinados e preparados. As mortes, as mutilações, as perdas humanas, tudo é uma estratégia de descarte. Pessoas que deveriam estar em suas casas, cuidando de seus netos ou vivendo em paz, agora são peões nesse xadrez de destruição. Mas o mais aterrorizante? Entre esses homens e mulheres, há jovens que sequer sabem o que estão fazendo. São vítimas de um sistema que os considera descartáveis. Um jovem de 27 anos com deficiência mental que nem consegue dirigir foi declarado apto para combate. Morreu ali mesma, vítima de uma ação brutal e impensada. Quantos mais precisam pagar o preço dessa loucura? Essa não é uma guerra patriótica, é uma matança sem sentido. Uma disposição humana que envergonha toda uma nação. E as consequências? Você sabia que uma estimativa indica que até 700 mil soldados russos perderam a vida desde o início do conflito? Cada número é uma vida roubada, um futuro destruído. É uma tragédia que não revela sinais de diminuição. Quanto mais Putin insiste na sua loucura de sacrificar cada milhão de homens, mais aumenta a ferida de uma nação que se distancia de sua dignidade. Essa história esquecida por muitos é um alerta. Um aviso de que uma liderança que se apoia na força bruta e na dominação não tem futuro. Uma nação que abandona seus valores para alimentar uma guerra de interesses pessoais está condenada à decadência. Essas lágrimas de sangue e desesperança mostram que o sistema está em colapso, e que o próprio futuro da Rússia está sendo jogado na lama. Quanto tempo uma nação pode sustentar um líder que sacrifica seu próprio povo em nome de uma obsessão por poder? Quantas vidas mais precisam ser perdidas até que alguém tome uma atitude? A resposta, infelizmente, é assustadoramente previsível. Sem mudanças, esse ciclo de destruição só aumentará, levando a Rússia ao seu maior desastre já registrado. Esse é um cenário de horror, onde o sangue derramado, as promessas quebradas e os sonhos destruídos formam um quadro sombrio do que uma guerra realmente significa. É hora de abrir os olhos para o que está acontecendo, antes que seja tarde demais. A história que vamos contar hoje é chocante. Você consegue imaginar uma nação inteira colocando seus idosos e deficientes na linha de frente de uma guerra? A realidade cruel que poucos querem enxergar está diante de nossos olhos.
Soldados com mais de 60 anos carregam armas pesadas, enquanto jovens com profundas deficiências mentais são enviados para lutar, muitas vezes sem entender o que fazem. Como uma nação que se diz poderosa aceita tal absurdo? Nos bastidores do poder, há uma mensagem assustadora. Qualquer pessoa, independentemente de suas condições, pode ser sacrificada. O medo de falar impede que a maioria saiba o que realmente acontece. Quem controla a mídia controla a narrativa. Quem questiona, desaparece. O próprio líder do país parece mais interessado em manter sua influência do que preservar sua gente. E os resultados? Uma verdade que dói profundamente: o país está se destruindo por dentro. Imagine o cheiro de sangue, o som de botas pesadas marchando no barro, enquanto idosos e jovens debilitados tentam sobreviver num conflito que consome tudo. Essa é a imagem de um regime desmoronando, entregando seu futuro a mãos frágeis, a indivíduos incapazes de compreender o que fazem. Porque esse país com 140 milhões de habitantes, acredita que mandar seus vulneráveis para a morte é estratégia? A resposta revela uma matemática aterradora. As baixas oficiais já ultrapassam 150 mil mortos, e as estimativas reais chegam a quase 700 mil. Uma guerra que se alimenta de sacrifícios humanos, onde cada esfera da vida é um preço pago na esperança de uma vitória que parece distante. Olhe bem essa foto. Não. Ele não é um general de terno e gravata. É um soldado comum de 63 anos capturado numa região de batalha. Ao seu lado, um companheiro de 57 anos. Em um país normal, eles estaríamos descansando ao lado de suas famílias, vivendo em paz. Mas aqui, esses homens estão nas linhas de frente, usados como escudos humanos, enquanto a guerra devora suas vidas. Como chegou a esse ponto? Como uma nação consegue transformar sua população em peças descartáveis? A resposta é clara: o próprio regime. Eles enviam idosos deficientes, pessoas que deveriam estar vivendo em paz, à morte. Pessoas incapazes de compreender, enfiadas em campos de minas ou escondidas atrás de armas pesadas, lutando contra seus próprios limites. Como eles podem acreditar que proteger o país é usar suas próprias pessoas como sacrifícios humanos? A verdade é que esse sistema colapsou. Não se trata apenas de uma guerra contra uma nação vizinha. Trata-se de uma guerra contra a alma de um país, contra sua dignidade, contra seu futuro. E enquanto tudo isso acontece, uma pergunta inevitável paira no ar. Até onde esse líder será capaz de levar seu povo? Afinal, até que ponto uma sociedade pode adorar alguém que sacrifica seus mais vulneráveis? As imagens disponíveis mostram uma Rússia diferente. Uma Rússia que perdeu sua força, que recorre a idosos, deficientes e pessoas sem esperança. Cada história aqui é uma prova de um regime que está destruindo a si mesmo, sem hesitar, entregando seu futuro ao esquecimento. A última cena nos faz pensar. Essa é a verdadeira face da guerra moderna. Uma guerra que não só arrasa territórios, mas devora a alma de uma nação. E a pergunta que fica no ar é: quem realmente paga o preço dessa loucura? Recentemente, as forças de recrutamento russas passaram a caçar não apenas os idosos, mas também os deficientes mentais e físicos. A situação é tão absurda que chega a ser difícil de acreditar. Um exemplo chocante vem de Semyon Karmanov, um jovem de 27 anos que mal consegue ler ou escrever. Desde a infância, diagnosticaram-lhe uma deficiência mental, mas mesmo assim a comissão médica russa declarou-o apto para o serviço militar. Semyon foi enviado a um campo de treinamento em Luz, armou-se com um rifle, e no outono, morreu após ser atingido na cabeça. Assim a guerra transformou-se numa tragédia sem sentido, onde a vida de uma pessoa vale menos que uma peça qualquer. Você consegue imaginar isso? Vamos falar de Oleg Volkov, de 23 anos, diagnosticado com uma deficiência psiquiátrica. Quando foi pego roubando uma caixa de vinho, a polícia deu a ele duas opções: cadeia ou exército. Sem alternativa, Oleg assinou o contrato. No seu primeiro dia na linha de frente, entrou em pânico e se refugiou dentro de um transformador elétrico. Seu paradeiro agora é desconhecido. Provavelmente está na lista de desaparecidos, uma de muitas. Essa realidade não se limita às pessoas com deficiências mentais. Veja a imagem do 26º Regimento de Tanques, parte da 47ª Divisão, em Luz. Soldados com muletas, feridos ainda sem cura, enviados de volta ao fronte. Não lhes dizem que estão curados. Só que ainda podem segurar a arma. E o que dizer de Constantine Alexandro? Ele foi atingido no estômago, nas pernas e na cabeça. Os médicos removeram seu baço, que não é um órgão vital. Normalmente ele receberia alta, certo?
Mas não. O que disseram a Constantine foi que seu sistema imunológico está destruído. Ele sofre de pneumonia constante, e mesmo assim, continua na linha de frente, numa estranha missão de sobrevivência. Isso não é uma guerra patriótica, é uma série de atrocidades promovidas pelo Estado. Um crime cruel contra seus próprios cidadãos mais vulneráveis. Como um regime que deve proteger seus povos se torna uma máquina de descarte. A resposta amarga dessa loucura está na matemática que o Kremlin tenta esconder. Segundo dados do Mídia Zona e da BBC, a Rússia já perdeu mais de 150 mil soldados apenas na Ucrânia. Mas essa é apenas a conta confirmada. Os números reais são muito piores. Além dos mortos, centenas de milhares estão feridos. O exército russo está destruído, e a velha estratégia de sacrifício humano virou regra absoluta. Soldados idosos, deficientes, jovens pegos de surpresa, nenhum deles é poupado. Como uma potência que já foi temida agora recorre aos mais fracos e indefesos. A resposta está na verdadeira face de uma nação que se desmancha, enquanto os corpos se acumulam no campo de guerra. Por que um país como a Rússia, com 140 milhões de habitantes, precisa recorrer aos idosos e deficientes? A resposta revela uma matemática horrorosa que o Kremlin tenta esconder, mas os cemitérios denunciam em silêncio. Segundo fontes independentes como a Mídia Zona e a BBC, a cifra oficial de mortos na Ucrânia já ultrapassa 150 mil nomes conhecidos. Mas isso é apenas uma parte. Aqueles desaparecidos, aqueles cujos corpos foram deixados a apodrecer no campo de batalha, não entram nesse número. Especialistas e o Estado-Maior ucraniano estimam que a verdade está pelo menos 2 a 3 vezes maior. Com os feridos, o total de baixas russas se aproxima de 700 mil mortos. Por que precisariam de tantos? A resposta é brutal. Putin precisa de recursos, de qualquer forma, até sacrificando seus próprios cidadãos mais vulneráveis. Imagine um soldado chamado Ruslin, do 88º Brigada de Reconhecimento. Ele lembra que há pouco tempo, eram 70 na sua unidade. Agora restam apenas 6. O chão é coberto de corpos. Você pisa e não consegue distinguir quem é quem. 3 regimentos estão enterrados sob aquelas placas de metal. Desde o primeiro ano de conflito, a Rússia perdeu seus profissionais. Derrotou a legião de Wagner em Bakhmut, e enfraqueceu seus voluntários em Avdiivka. Agora, o que sobra são homens de pouca idade, migrantes enganados, idosos forçados a lutar, e aqueles avós com bengalas, carregando armas contra um inimigo que parece impiedoso. Essa tragédia não afeta apenas o presente. Ela corrói também o futuro do país. Para cobrir a falta de soldados, o regime mudou as leis. Agora qualquer pessoa sob investigação, mesmo por crime comum, é convocada às armas. Jovens que completam 18 anos, justamente no dia do aniversário, são enviados às linhas de frente. Sem treinamento, sem preparação, sem esperar o serviço militar obrigatório. Nas mãos do Kremlin, o país se torna uma peça descartável na maior operação de destruição de sua própria essência. E o mais chocante? Em meio a esse caos, a guerra se torna uma rotina de sacrifícios humanos. Pessoas cada vez mais novas, cada volta do relógio, perdendo suas vidas sem entender exatamente por quê. Como a dor, o cheiro de pólvora e o peso das armas se tornam parte de uma rotina tão brutal. Quem gostaria de acreditar que uma nação com tamanha história está se afundando em uma espiral de autodestruição, onde os mais vulneráveis são usados como peças de tática de guerra? Até onde vai o custo desse sacrifício? O que ainda resta da alma de uma nação que põe seus próprios filhos em perigo não por orgulho ou esperança, mas por um cálculo de destruição pura? O futuro russo de homens jovens e promessas, agora se revela uma pilha de corpos e promessas quebradas. Quantos mais precisarão cair para que o mundo finalmente perceba a verdadeira face dessa guerra? Imagine uma nação que envia seus jovens e idosos ao fronte, sem distinção, como se fossem peças descartáveis. Uma rotina de guerra onde meninos de 18 anos, recém-saídos da juventude, são obrigados a assinar contratos sem qualquer preparo militar, enquanto seus corpos e sonhos se entregam ao caos. Você consegue sentir o cheiro de sangue, o som de tiros e o frio na espinha ao ouvir que tudo isso é uma estratégia calculada? Dados alarmantes revelam que uma criança de 18 anos morreu aos 18 anos e 1 mês, enquanto o outro perdido na mesma trincheira tinha apenas 2 meses a mais. Estas mortes estão acontecendo lado a lado, em trincheiras lamacentas com soldados com idade de avós. Essas gerações se cruzam na morte, numa cena grotesca de uma guerra sem sentido real.
No interior da Sibéria, em regiões como Irkutsk e Buriatia, essa carnificina destrói famílias inteiras. Um terço dos mobilizados já não existe mais, ou morreu, ou ficou incapaz. Os vilarejos antes cheios de homens capazes de trabalhar, produzir ou criar filhos, agora só tem mulheres viúvas e crianças órfãs. Um comandante ucraniano resumiu tudo com uma frase cortante. O Kremlin não vê seus soldados como pessoas, mas como propriedade. Se sacrificar um homem a cada 10 metros ajuda na guerra, eles farão isso. Para eles, uma vida humana tem custo zero. Gestão de uma guerra de aberração, crianças com deficiência mental, idosos com músculos atrofiados, feridos derrotados na própria luta. Ao olhar para essa verdade, pergunte-se, esses homens são soldados ou lixo biológico? Segundo fontes militares russas, eles servem para desgastar a artilharia ocidental e esgotar o armamento ucraniano. Observe a imagem de um homem de 63 anos, de mãos trêmulas, sentado na trincheira. Ele não é um general ou estrategista. É um soldado comum, capturado na região de Kharkov. Por que alguém tão velho, com dores no corpo, estaria ali? O que esses números e cenas nos dizem? Que essa não é uma guerra de um país forte, mas um espetáculo de destruição, burla e degradação. É uma máquina de extermínio que arrasta uma sociedade até o limite da própria humanidade. Se você acha que enviar idosos e deficientes é uma tragédia, prepare-se para o que está por vir. Recrutadores russos agora caçam não só os mais vulneráveis, mas também jovens com limitações físicas ou mentais há anos. A história de Semyon Karmanov, de apenas 27 anos, ilustra essa loucura. Desde criança com deficiências foi declarado apto para o combate. Foi enviado a um campo de treinamento, recebeu uma arma, e morreu após levar um golpe na cabeça. Outro exemplo é Oleg Volkov, de 23 anos, diagnosticado com deficiência mental, forçado a assinar uma ficha de serviço. Ao chegar ao fronte entrou em pânico, se escondeu em uma transformação elétrica e desapareceu. A maioria desses jovens morre sem saber por que suas vidas recolhidas na lama da guerra, às vezes com apenas 18 anos. E mais, soldados feridos com ferimentos ainda evidentes, são enviados de volta à batalha como se estivessem completos, enquanto sua dor é escondida pelo medo de serem substituídos. Este cenário de horror revela uma verdade escancarada: a guerra de Putin não é patriótica, é genocida. Uma política de desprezo pela própria população, que usa o próprio povo como moeda de troca. Quantos mais jovens vão cair nessa espiral de destruição? Quanto tempo essa loucura pode durar? Essa é a questão que assombra o mundo, enquanto o peso de tantas mortes dispara para além de qualquer lógica. O que acontecerá quando os soldados mais velhos e os mais vulneráveis forem totalmente exaustos? A resposta é cruel. Uma nação à beira do colapso, com suas próprias mãos, destruindo seu próprio futuro. O que significa militarmente a estratégia do batalhão de bengalas de Putin? Como explicam os comandantes ucranianos? O que esperar do exército russo no futuro próximo? A resposta é clara: um desastre logístico. Na guerra moderna, velocidade e resistência são essenciais. Quando você coloca um homem de 60 anos com hipertensão, coração fraco e reumatismo na linha de frente, ele não está defendendo lugar algum. Está travando a linha. Essas pessoas não conseguem cuidar de si mesmas quanto mais lutar. O exército russo corre risco de se transformar em um enorme asilo ao ar livre na própria linha de frente. Imagine só, quando um jovem comandante ordena avanço, esses soldados não conseguem correr. Quando manda recuar, eles também não têm força. E pior, evacuar soldados feridos vira uma carga mortal para os saudáveis. Cada 6 homens retiram de ação 2 soldados que precisam cuidar deles. Putin, ao tentar encher a linha de frente, está destruindo a mobilidade de seus próprios soldados. É uma estratégia suicida. Mas aí surge uma reviravolta, a estratégia ucraniana. Eles enxergam que o perfil do soldado ao final do fuzil mudou radicalmente. Não são mais mercenários fanáticos ou unidades de elite. São avós, trazidos à força, frios, doentes, assustados. Para eles, as balas não são a única arma. A esperança virou uma força poderosa. O projeto Oshujit, liderado pelo Serviço de Inteligência Militar Ucraniano, é a única porta de salvação. Ele oferece mais que resistência, oferece vida. Para os idosos e deficientes russos forçados à guerra, isso não é uma rendição. É uma chance de escapar de uma morte garantida. E que impacto isso terá? Uma simples pergunta: até onde Putin poderá continuar sacrificando seus próprios homens sem que isso coloque o seu regime à beira do colapso? Porque no fundo, esses soldados não são apenas números.
São vidas, sonhos, famílias destruídas. E a cada homem mais velho, mais doente que é enviado à morte, a verdade sangra mais forte. O que virá a seguir? Uma guerra que devora sua própria alma. E a história, inevitavelmente, perguntará quem foi o verdadeiro responsável por essa tragédia, um líder que prefere destruir seu próprio povo por um orgulho inútil? Ou um regime que se esgota em estratégias de morte, enquanto destrói o próprio futuro? A resposta está no silêncio dos que lutam, na esperança de que um dia, a verdade venha à tona. Porque no fim a maior resistência pode estar na coragem de quem se recusa a se entregar, mesmo diante de toda essa destruição. A maior ironia dessa guerra é que os soldados que atravessam com segurança para as linhas ucranianas são tratados de acordo com as convenções de Genebra, recebem refeições quentes e, acima de tudo, cuidados médicos. Enquanto isso, seu próprio país, seus líderes negam tudo isso a eles. E essa contradição é mais chocante do que se imagina. Os ucranianos, rotulados pelo regime do Kremlin como neonazistas, estão cuidando dos veteranos e idosos russos de uma forma que o próprio governo de Putin se recusa a fazer. Relatórios de inteligência mostram que o número de homens com mais de 50 anos e doenças crônicas, que estão se rendendo em maior volume, só aumenta. Essas pessoas não são bobas. Um homem de 63 anos sabe exatamente a diferença entre congelar na trincheira ou sobreviver em um abrigo aquecido. A verdade é clara. Putin está usando o passado russo na linha de frente para manter seu poder. Mas essa estratégia está destruindo o futuro do seu próprio exército. Quando essa guerra chegar ao fim, e ela chegará, o que a história verá? Nada de épicos heróicos. Apenas cadeiras de rodas e bengalas deixadas na lama da Ucrânia. E o que será lembrado? Não Vladimir Putin como Pedro, o Grande, mas como um líder que destruiu seu próprio povo, seus antepassados e seus filhos, tudo por nada. Imagine o que essa cena revela. Homens envelhecidos com mãos trêmulas carregando armas pesadas, eles são a prova de uma estratégia que prioriza a obediência ao poder, não a sobrevivência. Então pergunto, quem realmente paga o preço pela ganância de um homem? Você consegue sentir o frio na alma ao ver essa crueldade? Quando os próprios inimigos oferecem ajuda e humanidade, quem perdeu a vergonha? Essa história revela uma verdadeira tragédia anunciada. O futuro da Rússia não será de heróis, mas de memórias abandonadas e vidas destruídas. Que lições essa guerra vai deixar? A resposta está escrita na lama de Ucrânia, na poeira das trincheiras e no silêncio de um povo que perdeu tudo, exceto a esperança. E a maior reviravolta? Talvez, o dia em que o povo russo olhe para trás e perceba que o verdadeiro inimigo não está muito longe, está dentro de casa, na própria liderança que sacrificou tudo por poder. Até lá, a pergunta fica no ar. Quantas vidas ainda precisarão ser destruídas para que o mundo perceba que o verdadeiro inimigo está na sede de poder dos que mandam na Rússia?